Boa noite, irmãos, a todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos nesse dia que já começamos na casa do Senhor, sendo tão abençoados pelo culto da manhã, pela aula da escola bíblica, e agora nos reunimos no nome do Senhor Jesus para receber ainda mais do que Ele tem para nós. Que grande bênção nas nossas vidas. Então, nós precisamos transbordar, deixar fluir através da nossa vida, da vida da nossa igreja, tudo aquilo que temos aprendido do Senhor, para que possa alcançar outros. Que os outros vejam em nós, nas nossas vidas, na nossa família e na nossa igreja, o fluir realmente da graça, da vida eterna, do perdão e do amor do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé e assim na presença do nosso Deus, todos juntos, em adoração, em espírito e em verdade. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Para te adorar e declarar meu amor, para te exaltar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te exaltar, meu Rei, Senhor da minha vida. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Que transborde em nós para te adorar e declarar meu amor, para te exaltar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te exaltar, meu Rei, Senhor da minha vida. Hoje pela manhã, na sala dos jovens, nós tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho sobre a vida de José. E como é legal ver que a história de José, ela tem várias fases, mas em todas essas fases nós podemos ver que Deus estava com José. E que Deus era bom com José, mesmo quando as coisas não pareciam que eram tão boas para ele assim, ou como ele esperava que pudesse ser para ele. Mas em todo o tempo ele confiava que o Senhor tinha um propósito melhor para ele. É isso que essa música fala. O nosso Deus, Ele é bom em todo o tempo. Em todo o tempo nós devemos prestar a Ele louvor, com a nossa vida e com a nossa jeito de ser, a cada dia, servindo ao Senhor. Em sua presença entramos, para louvarmos ao Senhor. Com alegria exaltamos o poderoso nome do Senhor. Deus é grande em sua bondade, com sua graça me resgatou. Proclamarei sua glória e poder, sua salvação que me transformou. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus
refúgio e esperança, nele posso descansar. Sempre está ao meu lado, com imenso amor, pronto a me guiar. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, Porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. porque Deus é bom, porque Deus é bom, Porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Esse cântico agora nos ensina muito, principalmente como não caímos em tentação, como conseguimos não errar, adorar ao Senhor de acordo com a sua vontade e ainda edificar os irmãos. Mas tudo isso é muito difícil para nós. Mas nós temos uma maneira de fazer isso acontecer com toda a sinceridade do nosso coração, é deixar o Espírito Santo que habita em nós tomar conta da nossa vida, controlar cada ação, cada atitude, com sinceridade de coração, entregando realmente como oferta ao Senhor, e Ele vai receber o nosso louvor como aroma suave. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos posso muito transbordar. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos posso muito transbordar. Oh, dá-me falar cada dia com salmos e hinos de amor. Oh, dá-me viver cada dia com gratidão e louvor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos posso
salmista diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E depois dessa declaração tão linda, ele faz um convite, uma conclamação, uma convocação, que é: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Nós temos ouvido pela manhã e em outras ocasiões a convocação por meio das mensagens que o pastor tem trazido para nós, de como nós chegamos aqui para adorar a Deus. E a conclamação do salmista é: venham adorar, porque enquanto adoram, vocês mostram de quem são. Mais do que isso, vocês mostram o Senhor a quem vocês pertencem. Porque depois, quando a gente sai daqui, nós temos uma mensagem para proclamar. E nós cantamos essa mensagem. A mensagem é: porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então não depende de nós, mas Ele escolheu ser por meio de nós. Depende dEle, mas Ele escolheu que ia ser por meio da sua vida e por meio da sua vida. Curve sua cabeça, nós vamos orar. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso culto e a nossa gratidão por tamanha bondade e graça na nossa vida. Nós não merecíamos, nós não tínhamos nenhum atrativo para que o Senhor pudesse olhar para nós, a não ser o seu amor, a sua bondade, a sua soberania e sabedoria ao nos abençoar com tanta graça e com tanta bondade. Nós suplicamos que neste culto o Senhor receba a nossa adoração como expressão de gratidão, e que por meio desse tempo aqui o Senhor nos capacite e nos oriente a sair daqui e a proclamar com a nossa boca, com a nossa vida, no nosso dia a dia, a bondade, a graça, a salvação e a santidade do Senhor. Nós oramos pedindo isso humildemente em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar. Ontem, com muita alegria, os ministérios começaram a retomar seu novo ano de atividades. Então, logo de manhã, nós tivemos aqui um encontro dos jovens que esse ano definiram o seu tema como Vivendo a Palavra. O objetivo é que por meio do estudo insistente, consistente, constante da palavra, eles se dobrem mais à vontade de Deus e sirvam ao Senhor na igreja local, vivam juntos aqui. Aí a turma que estava aí no horário do almoço para frente, junto com os pais. Então ontem foi um encontro de jovens e os seus pais. Teve aí um futebol, alguns pais tentaram jogar também, não é? Aí depois saíram assim contando vantagem. Alguns se refrescaram um pouco debaixo desse sol escaldante à tarde, mas foi um tempo muito bom. A nossa gratidão à liderança do Ministério de Jovens, e a nossa gratidão aos pais que vieram aqui prestigiar os seus filhos também, nesse início de ministério. Nós temos um aviso para os jovens, é que no próximo sábado, o Dia do Jovem Cristão, a partir das 16 horas daqui, na Igreja Cristã Evangélica do Bosque. Então, reunião da FEMOSSE, comemoração do Dia do Jovem Cristão, a partir das 16 horas e seguindo a programação aí até o final da tarde, começo da noite. Nós vamos hospedar esse evento, então muito importante que você, jovem, esteja aqui para receber na sua igreja todos os jovens cristãos evangélicos dessa região. Nós tivemos ontem também à noite a retomada do Ministério de Adolescentes. Então você tem aí um grupo muito animado. Nós estamos estudando como é um coração e mente sintonizados com o Senhor. E ontem à noite nós trabalhamos pessoas que descuidaram do seu coração e como elas nos ensinam. E eles ouviram falar de um rei chamado Roboão, um jovem não tão popular, às vezes, né, nas nossas conversas sobre Bíblia. Depois brincamos, comemos aí um pouco mais de uma centena de pastéis e Deus nos abençoou ontem à noite. Também a nossa gratidão à liderança do Ministério de Adolescentes, aos adolescentes que estiveram conosco e aos pais que os trazem aqui e os buscam pontualmente. O nosso muito obrigado.
Nós temos um aviso também do acampamento de crianças. Aí está, o tema é o que Jesus faria, de 19 a 21 de abril. Você, papai e mamãe, deve procurar pastor Nino e Magner o quanto antes, para já começar a reservar a vaga do seu filho e nos ajudar aí no processo de inscrição. Quanto antes você procurar, mais nós podemos facilitar a sua vida no que diz respeito a pagamento. Vamos lembrar também que hoje, após o culto, haverá cantina em prol do acampamento do Ministério da Infância. Tá bom? Muito obrigado. Vou chamar aqui o Docmus para cantar. Nós vamos cantar uma música que declara que nós somos do Senhor, nós pertencemos do Senhor, e não tem nada que possa nos afastar. E Ele está conosco. E por causa dEle nós podemos enfrentar momentos difíceis, momentos bons. Por causa dEle nós podemos nos livrar do pecado e pregar o Evangelho do Senhor Jesus ao mundo. Eu
que morreu pra me salvar. Eis o porquê eu pertenço a Cristo. Dele sou, hoje sou de Jesus, sempre serei de Cristo. Ao Senhor toda glória, honra, louvor. Presbítero Zé Carlos, você não se atrase mais, eu já estava levantando. Porque o nosso trato é que se você não vem, eu venho no seu lugar. E eu não ensaiei hoje. Que bom! Hoje é o segundo domingo do mês e esta igreja tem por princípio, costume, todo segundo domingo do mês nós separamos esse dia para cultuar ao Senhor com os nossos dízimos, ofertas. Pela manhã nós levantamos os recursos para a despensa, temos várias famílias que nós assistimos. E eu escrevi no nosso boletim de hoje, na pastoral, uma das maiores alegrias de um pastor com visão missionária é ter uma igreja comprometida com missões. Eu louvo ao Senhor pela igreja, pela fidelidade dos irmãos, irmãs, fidelidade que o Senhor tem nos dado através de você, irmão, membro congregado desta igreja. Quero dizer aos irmãos, com os compromissos missionários assumidos por vocês para 2019, que nós fizemos em novembro do ano passado, nós renovamos os nossos compromissos com todos os nossos missionários, todos. E ainda podemos abençoar aqueles eventuais pedidos. Pastor Nidovaldo ligou essa semana pedindo ajuda. Pastor, o meu visto, eu preciso renovar mais uma vez. Em 10 anos de África, essa é a última vez. Agora é só a cada 5 anos. Mas eu preciso renovar, eu não tenho recursos, perdi algumas igrejas que me ajudavam, pastor, e não estão ajudando, preciso de recursos, pastor. Então eu ligo para o tesoureiro, diz: tesoureiro, vamos mandar recursos para o Nidovaldo. E ele diz: mando hoje, amanhã, ou quando mando? Eu respondi para ele: Nidovaldo, seus recursos para o visto já estão chegando aí. Que alegria para o missionário quando ele recebe apoio da sua igreja. Eu louvo ao Senhor pela liberalidade dos irmãos, pela fidelidade dos irmãos para com a igreja que o Senhor nos deu para congregar. Quero pedir que os irmãos coloquem os cofres aqui. Como fazemos sempre, as crianças têm prioridade, sabe como é? Esse momento é didático. O que as crianças veem e participam conosco aqui nessa hora é muito tempo de aprendizado, é muito tempo de ensino teórico. Então, que gostoso poder dar essa prioridade a elas. Vamos cantar. Enquanto cantamos, assentados, eu quero convidar as crianças, porque depois vamos orar. Elas vão sair para a continuidade do seu culto lá em cima. Cantamos. Viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o seu poder. Nos levantamos para o seu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração. Vamos ficar em pé e vamos. Se a nossa vida
adorar. Os irmãos podem participar, os irmãos que quiserem. Proclamar o seu poder, nos levantamos para o seu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Convido as irmãs. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa adoração. Todos. Que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa adoração. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Mudou meu coração num outro coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Amém, amém. Ao Senhor nosso Deus toda glória, honra, louvor. Oramos por vocês, crianças. Pastor Juscelino, quem são os professores que vão estar com as crianças? Vamos orar juntos? Quem são? Michele, vem aí. Quem mais? Marta? Por favor, vamos orar juntos? Nossa oração é que Deus supra vocês agora, professores, auxiliares, com a palavra dele, para que vocês sejam instrumentos na vida das nossas crianças, tá bom? Queremos que vocês comuniquem a palavra do Senhor ao coração das nossas crianças lá. Eu queria pedir ao diácono Robson, que está aqui, que ore. Aí chegou o microfone. Ore por eles, ore pelos professores, ore pelas crianças, como sempre fazemos, pedindo que o Senhor agora os instrua com a sua palavra e que o Senhor nos abençoe aqui no nosso culto. Vamos orar, irmãos? Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse privilégio que nós temos de estar aqui nesse momento na tua igreja, para te cultuar, para te louvar e para te adorar, Senhor. Sim, Pai. Obrigado por este momento de dízimos, ofertas, Senhor. Que o Senhor recompense os irmãos, né, abrindo porta de empregos, aqueles que estão necessitados, Senhor. Que o Senhor possa acudir aqueles que no momento estão precisando de algum amparo. Que o Senhor possa realmente abrir as portas, Senhor. E obrigado pelos irmãos que têm contribuído fielmente para a tua obra, para que nós possamos alcançar os missionários que tanto dependem desse recurso para dar seguimento na tua obra. Amém, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja. Sim, pelas Pai. maravilhas, pelas bênçãos que nós temos alcançado. Amém. Sabemos que tudo é do Senhor e é para o Senhor que nós fazemos. Amém. Nesse momento especial, oramos pelas nossas crianças, pelo culto que eles vão ter, Senhor. Que eles possam ser edificados, que os seus corações possam ser alimentados e que eles possam, essa semente ser plantada nos seus corações e venha frutificar. Amém. Para que um dia eles possam ser realmente cristãos verdadeiros, que possam também ser missionários, pastores e possam levar a sua palavra adiante, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado pelos professores que aqui estão, pela disponibilidade e pelo amor e o carinho que eles têm por essas crianças. Sim, ó Pai. Senhor. Senhor,
que o Senhor possa realmente edificar tudo que aqui está sendo feito. E nós fazemos isso no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode sentar, as crianças podem sair por ali com os professores. Deus abençoe a continuidade do culto, agora com o espaço das nossas crianças ali. Eu cometi um equívoco na edição do nosso boletim de hoje. E que bom que eu coloquei o primeiro slide da nossa reflexão de hoje, fazendo lembrar este aviso. Se você olhar no nosso boletim, está aí que o nosso horário de verão termina no próximo sábado, 16 de março. Esse é o desejo de ter dias mais compridos do coração do pastor, entendeu? Mas segundo a decisão do governo brasileiro, é mesmo na meia-noite do próximo sábado, dia 16 de fevereiro. Então, no próximo domingo, dia 17, é aquele fatídico domingo que os irmãos chegam atrasados. Então vamos fazer uma campanha para que no próximo domingo nós não cometamos o erro. Quando chegar meia-noite, você empurra o relógio para 1h e já se programa para levantar no horário novo. Atrasa? Atrasa, é verdade, perdão. Esse é o desejo de horário de verão. Atrasa o relógio e não perca o horário na manhã do dia seguinte, porque quando você acordar, se você não mexer no relógio, você vai pensar que vai chegar aqui para a escola bíblica, para o culto da manhã e perdeu. Tá bom? Então, por favor, eu não vi ninguém errar quando foi a favor do atraso, né? Agora vamos tentar não errar, porque agora é prejudicial para nós. Que bom! Quero convidar você para abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu estou pregando, como o pastor André disse, alguns sermões para nos ajudar na compreensão do que é ser uma igreja verdadeira. Jesus disse para a mulher à beira do poço que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E em espírito nós sabemos porque Deus, Ele não é material e o Deus Pai não pode ser vivo, Deus visto, Deus Espírito Santo é espírito, e assim nós entendemos o que é adoração em espírito. Mas adoração em verdade, ela pressupõe uma compreensão dos fundamentos do Evangelho, pressupõe uma compreensão daquilo que o Evangelho de Cristo Jesus requer de nós como conduta cristã, como adoradores, não só como andamos lá fora, não só como nos relacionamos em família ou com os nossos colegas, amigos, trabalho e etc., mas também como nós nos portamos aqui na casa do Senhor. E eu tenho focado mais este ponto. Somos adoradores que dominicalmente
para muitos, porque não podem estar aqui durante a semana, mas para outros, mesmo durante a semana, vem à igreja. Temos cultos aqui amanhã, às 8 horas da manhã, nós temos culto de oração, e a partir de amanhã retomamos os cultos da segunda, quarta e sexta. Temos culto de oração e estudo bíblico na quarta noite, e outros dias da semana com outros eventos de ministérios. Mas aos domingos nós nos reunimos como igreja, e quando nós saímos de casa para vir para cá, o que é que a nossa mente se programa para fazer? O que é que o nosso ser interior diz para nós? O que vai acontecer? Aonde você está indo? Por que você está indo? Essa consciência de adorador, meu prezado irmão e irmã, ela tem que ser conectada lá na nossa casa, na expectativa da chegada do domingo, para quando eu entrar por aquele portão e por aquela porta, eu verdadeiramente ser um adorador. Igreja, ouvir a reunião da igreja ao templo, não pode ser um compromisso de agenda dominical. Senão não tem valor. Não tem valor para o Deus a quem nós servimos. E não tem valor para nós, nenhum valor para nós. É como em dia de um almoço muito farto, com bastante proteínas, porque a chefe de cozinha preparou aquele almoço saboroso, com muita coisa boa, e a gente meramente toma um copo de Coca-Cola bem gelado, não é? E aí não come o resto. Se sente alimentado com Coca-Cola gelada. Muitas vezes eu penso que tem crentes que vão à igreja e se sentem bem com um copo de Coca-Cola gelado. Naturalmente que sentirão falta da suculência do alimento no decorrer da sua vida ao longo da semana. Essa é a ideia. Nós precisamos ser crentes que tenham por base a palavra, para que então a nossa vida seja primeiramente agradável a Deus, um culto ao Senhor, e depois traga benefícios para quem está ao nosso redor e por último para nós mesmos. O texto que eu vou ler é de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de 1 a 10, ele conta a história, porque essa porção primeira é uma introdução que o apóstolo Paulo faz, desta igreja, a igreja dos Tessalonicenses. Diz assim o verso 1, eu vou ler só o primeiro, depois vou ler o resto. Paulo, Silvano, que você sabe é Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, uma igreja modelo. Por isso ele diz assim, igreja dos Tessalonicenses, muito interessante. Eu peguei aqui a minha Bíblia e fiquei olhando, a carta aos Romanos ele diz assim, aos irmãos que estão em Roma. A carta à igreja em Corinto, ele diz assim, a igreja que está em Corinto. A carta aos Filipenses, ele diz assim, aos irmãos que vivem em Filipos. A carta aos Colossenses, Paulo diz assim, aos santos que se encontram em Colossos. Agora, quando ele escreveu para a igreja dos Tessalonicenses, ele a identificou assim, a igreja dos Tessalonicenses. Amados irmãos, isso é muito importante e eu quero que você observe isso. É muito importante essa maneira como Paulo trata esta igreja. Eu estou dizendo que, aliás, eu tirei isso aqui do verso 7, porque ele diz que, de sorte que vos tornastes o modelo. Então, é a igreja modelo. Eu comecei a falar no domingo passado sobre a fidelidade de Deus. Se Deus é um Deus fiel, e eu coloquei uma transparência para lembrar os irmãos sobre o que eu disse a respeito da fidelidade de Deus.
Deus mesmo é quem dirige, motiva e garante a sua fidelidade. A razão de ser da fidelidade de Deus é o seu caráter, a sua pessoa, a sua misericórdia, o seu amor, Ele mesmo. Deus é fiel porque Ele tem compromissos, eternos com a fidelidade. Ele é fiel porque os seus planos jamais podem ser frustrados. Os seus propósitos são imutáveis. Que bom! A fidelidade de Deus independe de mim, independe da minha fidelidade, independe de quem eu sou, independe do meu pecado, independe de qualquer coisa. Que coisa impressionante! A fidelidade de Deus é algo que transcende a nossa compreensão humana. A questão é, Deus é fiel. E Ele é fiel porque a sua fidelidade visa a sua criação, que somos nós. A fidelidade de Deus visa, entre outras coisas, nós. A fidelidade de Deus, ela existe, ela foi elaborada, ela foi planejada por Deus por causa de mim e de você. Exatamente por nos conhecer e saber da nossa infidelidade, saber de como nós somos fracos e falhos. Deus estabeleceu que Ele, Deus, seria então um Deus fiel. E aí, meus amados irmãos, em função disso, os planos dele não mudam. E eu mostrei isso no domingo passado, quando nós vimos a história de Israel, olhando lá para Números, com todo aquele contexto de desobediência, desagrado, infidelidade, insubordinação, murmurações constantes, repetidas, pecado sobre pecado. Ainda assim, Deus diz naquele capítulo 15 de Números: quando vocês entrarem na terra que eu dei para vocês e na qual eu vou colocar vocês, Deus, o Senhor não deveria fazer isso, aquele povo não merece. Mas Deus diz: mas eu vou cumprir a minha palavra. E nós entendemos com a história que Deus tinha as suas razões. É claro, o Messias, o filho dele, nasceria desse povo lá na terra prometida. Tudo foi planejado, então Deus segue fiel ao seu plano, independente do contexto humano, porque Ele tem um plano e um propósito eterno que haverá de se cumprir. Quando eu penso nisso, meu amado irmão, e eu olho para a Bíblia, e a Bíblia diz assim, e eu li esse texto hoje de manhã no culto, não é? Aquele que confessar o nome de Jesus será salvo, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu digo: Senhor, eu já invoquei o seu nome, eu estou salvo, e a sua fidelidade em mim é manter a salvação que o Senhor me deu. A igreja em Tessalônica, ou a igreja dos Tessalonicenses, que é o texto que eu vou ler aqui, ela traz todo esse escopo e nos ajuda a lembrar do nosso compromisso, então, diante de um Deus que é tudo isso de fiel. E aí eu faço uma ponte com o verso 12 do Salmo 116, que tem sido as nossas reflexões da manhã. Que darei então ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A resposta é a resposta do salmista, mas eu quero usar o texto da carta aos Tessalonicenses. O que é que Deus recebe de mim como adorador, como um crente, como um cristão? O que é que Deus recebe de mim em resposta à fidelidade dele para comigo? Eu queria mostrar para vocês o que é que agrada o coração de Deus. Então agora eu vou ler o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 a 10. E diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós,
mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vocês, igreja, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Texto rico e precioso. Quando dá um raio, os nossos telões sofrem aqui algum reflexo, não é? A igreja em Tessalônica foi uma igreja organizada, fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Obrigado, Luciano. E eu fiz ali uma ilustração. O apóstolo Paulo, ele estava em Troade, onde está aquela bolinha amarela lá em cima. Ali ainda é a região da Ásia. E o plano dele, pelo que o texto lá de Atos revela, é que ele queria, parece-nos que, continuar com o seu ministério ali pela Ásia. Mas ele diz que recebeu uma visão, e esta visão, um homem falava com ele, dizendo: passa a Macedônia, então é lá em cima, e ajuda-nos. E então Paulo vai viajar, e ele vai passar por aquelas cidades lá em cima, até chegar em Tessalônica. Então Tessalônica, a capital, uma cidade grande, a região da Macedônia era uma região bastante com progresso, e Tessalônica, ela ocupava uma posição de destaque. Paulo escolheu esta cidade certamente por direção do Espírito, e ali então ele passou algum período, alguns meses. Lucas, quando faz a narrativa, ele fala dos sábados que Paulo foi à sinagoga. Ele ia atrás dos judeus, ele queria alcançar judeus, mas nós entendemos pelo texto que pelo menos alguns meses Paulo levou para trabalhar o coração daquelas pessoas e, de fato, como a carta mostra, criar líderes, criar cristãos seguros no Evangelho, a ponto de ter ali, depois, mais tarde, uma igreja que o apóstolo Paulo diz aqui, uma igreja modelo. Uma igreja modelo. Paulo, quando ele escreve a esta igreja, mais tarde, ele recebe informações da igreja, e as informações enchem o seu coração de alegria. Então, ele vai dizer a esta igreja que ele se lembra deles nas orações, foi o texto que eu li,
e ele não se cansava de agradecer a Deus por eles e pelas notícias que ele recebia, porque ele ouvia que o viver diário daqueles irmãos evidenciava uma fé. O texto ele diz aqui, uma fé operosa. Uma igreja que evidenciava uma fé operosa. Havia naquela igreja crentes, irmãos, famílias que praticavam a vida cristã de tal maneira que a fé não era algo que eles eram conhecidos por declarar, mas eles eram conhecidos pela maneira como eles viviam. Amados irmãos, isto é ser modelo. Este é o tom do verdadeiro adorador. A fé, ela não é algo que eles simplesmente declaravam, é claro que declaravam, mas as pessoas que rodeavam aquela igreja, e até os que moravam em cidades, em locais circunvizinhos, em outras cidades, como o texto declara, diziam que eles tinham uma fé operosa. Operosidade, ele diz, dou graças pela operosidade da vossa fé. Eu coloquei o verso 17 do capítulo 2 de Tiago, todos nós conhecemos, aliás, todos nós conhecemos vamos dizer assim, a forma como Tiago e Paulo tratam a questão da fé. Eles são unidos e é um pensamento só, mas nós, os estudiosos da Bíblia, que gostamos de mostrar aí muitas vezes a posição de um e de outro. Mas é fato, meus amados irmãos, que a fé é um dom de Deus, isso não tem dúvida. Pela graça sois salvos mediante a fé, e ela é um dom de Deus. Mas uma vez Deus dado a fé, é impossível que a pessoa que recebeu a fé como um presente de Deus não evidencie essa fé com obras, com coisas, com afazeres, com uma vida, com um testemunho. E é nesse sentido que o apóstolo Tiago agora diz: a fé, se não for evidenciada por obras, ela está morta. É possível que alguém não alcançado pela graça salvadora e não recebeu o presente da fé para a salvação, é possível que essa pessoa queira trabalhar para Deus, é possível que essa pessoa queira fazer boas obras, é possível que essa pessoa queira fazer alguma coisa, é possível. Mas é impossível pensar que alguém que recebeu esta fé, que foi alcançado, que entendeu agora, porque se recebeu a fé para crer em Jesus, entendeu o seu pecado, a sua condenação e agora a sua salvação. É impossível pensar que esta pessoa não demonstrará fé pela sua maneira de ser. E é isto que Paulo está dizendo, que por toda a região ali naquele canto da Europa, todos eles reconheciam que lá em Tessalônica havia uma igreja que verdadeiramente praticava, era real. Eles não simplesmente declaravam. Quando nós temos, meus amados irmãos, a ideia de fé sem obra deve causar perplexidade em nós. E obra não é necessariamente o trabalho, é o resultado do ser cristão. Você conhece alguém que declara ter fé? Se você tem fé em Jesus, eu tenho. Mas a atitude dela demonstra isso?
O comportamento dela demonstra isso, a postura dela demonstra isso, o modo dela ser demonstra isso, como adoradora ela demonstra isso. Então você pode colocar uma interrogação. Esta fé é teórica, pode não ser real. A ideia de fé sem obra pode causar perplexidade. A fé tem de ser ativa, é a compreensão sincera e efetiva de que fomos alcançados e, portanto, temos o compromisso de refletir Cristo. Em outras palavras, Paulo diz: eu dou graças a Deus pela operosidade da vossa fé. Ele está dizendo, eu vibro quando eu vejo que em outras cidades pessoas estão conhecendo a Cristo pela fé de vocês. De maneira que eu, como evangelista, até cruzo os meus braços, porque vocês têm feito o meu trabalho. É o que está escrito aqui? É o que está escrito aqui. Que coisa impressionante! A operosidade da fé é o princípio de uma igreja modelo. A operosidade da fé é a ideia de uma igreja que aprendeu o caminho de repartir, de compartilhar, de dizer a outros: Jesus Cristo é Senhor, Ele é o Salvador. Mas Paulo não para aí, não é? Ele continua: lembro-me constantemente de vocês em minhas orações e não me canso de dar graças a Deus, porque por toda parte tem sido conhecida a liberalidade com que vocês praticam o amor com que vocês foram amados por Cristo, com que Cristo os amou. Ele pega um segundo pilar que nós conhecemos como base da vida cristã. Se alguém diz ser cristão, mas não ama, se alguém declara que já nasceu de novo, a fé em Jesus para a salvação é real, mas ele não consegue amar, essa pessoa tem dificuldades sérias realmente de nos revelar ou de mostrar que é uma nova criatura. Porque o amor é um dos pilares. O Evangelho de Jesus foi conhecido por causa do amor. Por causa do amor de Jesus, ele foi posto muitas vezes contra a parede. Lembra de quando levaram aquela mulher pecadora até ele? Eles queriam pegá-lo pelo pé. Ora, ele prega o evangelho do amor, mas essa mulher foi pega em pecado. Então nós vamos colocá-lo contra a lei do próprio Moisés. Porque se ele disser que ela deve ser apedrejada, ele não está demonstrando amor por ela. Você lembra disso? Paulo diz que aquela igreja era conhecida pela abnegação do amor. E eu trouxe para a nossa lembrança e reflexão nesse ponto, uma das porções mais preciosas de toda a Bíblia. A carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, o capítulo 13. Dizem que se Paulo não escrevesse nada mais, só esse capítulo seria capaz de colocá-lo entre os mais preciosos escritores. E quando ele fala sobre o amor, ele diz: o amor é benigno, o amor não é orgulhoso, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se alegra com a injustiça, mas, acima de tudo, se regozija com a verdade. Aqueles irmãos
viviam de tal forma o amor de Cristo em seus corações, que as pessoas ao redor os identificava como cristãos por causa da abnegação, por causa da maneira como eles amavam uns aos outros e, por consequência, os que os rodeavam. Amor, virtude que caracteriza acima de todas as outras o grau de maturidade de um cristão. Se alguém se declara cristão, mas não demonstra amor sincero e verdadeiro pelo outro, tem alguma coisa errada. O cristão é tomado de tal forma pelo amor de Deus no seu ser, que ele não consegue não amar. O que move alguém a levar a mensagem do Evangelho a alguém lá fora é o amor pelos aqueles que não foram alcançados. O que move esta igreja a ter um projeto missionário, aliás, a participar do projeto missionário de Deus, é o amor por aqueles ainda não alcançados. O que faz homens e mulheres, como nós temos vários aqui, que vão embora para outros lugares, muitos trabalhando aí em lugares terríveis, longe, difíceis, e até correndo risco, é o amor por aqueles que ainda não foram alcançados. É amor. Aquela igreja, meus amados, era conhecida porque eles tinham uma maneira de amar, que Paulo disse, olha, eu não tenho mais o que fazer, eu não acrescento nada, eu não preciso fazer nada, porque vocês vivem de tal maneira que as pessoas ao redor de vocês já foram evangelizadas. Mas ele diz mais uma outra coisa ainda antes de eu. Ele diz assim, eu dou graças a Deus, verso 3, pela operosidade da sua fé, pela abnegação do amor que vocês têm, mas também pela firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo registra também a sua gratidão a Deus, e ele se alegra, é um orgulho santo, ele vibra quando ele escreve para aquela igreja, a igreja modelo para os cristãos, para nós, porque de alguma forma eles viviam na expectativa da volta de Cristo. Eles compreenderam que Cristo voltaria para a sua igreja. Eles viviam naquele período, nós estamos falando de 2000 anos atrás, aproximadamente. E aquela igreja vivia na expectativa de que Cristo voltaria. Eles não ficariam aqui nesta terra. Eles seriam levados, como de fato seremos um dia, é a nossa expectativa, é a nossa esperança. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, a nossa esperança se limita a essa vida aqui na terra, somos os mais infelizes de todos os homens. Aquela igreja tinha esta esperança, eles se alicerçavam nesta esperança. Era ótimo viver ali como igreja, era ótimo se relacionar como igreja, amar os outros, e eles faziam muitas coisas ali, mas eles tinham uma esperança maior. A esperança deles é, um dia, o nosso Senhor Jesus vai nos levar para a presença dEle. Um dia nós seremos igreja lá com Ele, um dia nós tomaremos a ceia com Ele. Não serão os cemitérios da cidade o nosso endereço final. E nem a separação eterna de Deus. Nós somos filhos. Ele nos colocou na condição de filhos. Eles tinham essa esperança. Lembro-me de vocês nas minhas orações, não me canso de dar graças, porque sei da firmeza que vocês têm na
esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Que bom, meus amados irmãos, quando uma igreja é identificada por essas características. Uma igreja que a fé é conhecida porque ela é real, ela é exercida, ela é praticada, ela é vivida. O amor, ele é repartido, eles são liberais em amar o outro. A esperança da volta era algo corrente entre eles. O apóstolo Paulo continua um pouquinho mais no verso 4, ele vai dizer para aquela igreja: eu também sou grato a Deus, porque esse viver de vocês autentica, evidencia, dá sinais palpáveis de que vocês realmente foram eleitos. Deus realmente escolheu vocês. Vocês foram chamados à salvação pelo Senhor. Paulo, estou dizendo isso. Paulo está dizendo isso. Ele via de tal forma as evidências cristãs na vida daquela igreja, que ele escreveu o que ele escreveu neste verso 4. Eu reconheço, irmãos, a eleição de vocês, a vocação de vocês. Você sabe que o Paulo, ele é vamos dizer assim, ele é o autor da carta, né? Na nossa maneira de colocar. Ele é o que escreveu a carta. Na verdade, nem foi ele, o Lucas escreveu. Mas, na verdade, o autor da Bíblia é o Espírito. O autor da Bíblia Sagrada é o Espírito. Cada palavra colocada aqui, conforme ele mesmo diz a Timóteo, foi inspirada por Deus. Portanto, o Espírito Santo é o dono dessa escrita. Se o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, escreveu que aquela igreja foi eleita por Deus, meus amados, então eles foram eleitos. Que coisa! Você prestou atenção nisso? O próprio Deus está dizendo em relação àqueles irmãos, os crentes de Tessalônica, os cristãos da igreja de Tessalônica, os tessalonicenses, vocês são eleitos. Ou seja, Deus, na sua soberania, escolheu vocês. Amados, igreja modelo. Uma igreja onde o exercício da fé, do amor, da esperança é tão vivo que o apóstolo da igreja do primeiro século diz: eu não tenho que acrescentar mais nada ao que vocês já fizeram pelo seu trabalho cristão. A fé de vocês é tremenda, eu não tenho mais nada para fazer, vocês já fizeram. Toda a Macedônia, Acaia e nas cidades circunvizinhas, só se fala de vocês, do ministério de vocês, de uma igreja que tem uma fé que é real, de um amor que é conhecido e de uma esperança segura na volta de Jesus. Amados irmãos, esta é a mensagem do Evangelho que o povo precisa ouvir. Esta mensagem o Brasil precisa ouvir, os nossos vizinhos precisam ouvir, a África precisa ouvir, o mundo precisa ouvir. Aquela igreja era conhecida porque eles repartiam esta mensagem. Que Deus espera de nós enquanto igreja, meu prezado irmão, irmã, que você acha que Deus é fiel? Ele é fiel. Eu já mostrei como Deus é fiel. A fidelidade dele não se abala? Não se abala. Se formos igreja fiel, ele vai ser fiel? Vai ser fiel. Se nós não formos igreja fiel, ele vai ser fiel? Vai ser fiel aos seus planos e propósitos do mesmo jeito. Se você tiver compromisso com ele será fiel? Ele será fiel. E se você falhar nos seus compromissos, ele vai ser infiel? Não, ele continua sendo fiel. Se ele já realmente escolheu você, se você já é uma nova criatura em Cristo, ele vai te levar ao céu? Vai. Você vai ser um cidadão? Ele já vê você como cidadão. Leia o livro da carta de Paulo aos Efésios. O Senhor já nos vê assentados com o seu Filho, Jesus, na glória. Não vai falhar ninguém lá não. Lá não é igual aqui.
que algumas pessoas vão saindo, cadê fulano? Está mais. Não, lá, cadê fulano? Está lá, pode ver. Estava aqui há tanto tempo e está, porque o Senhor é fiel. Alguns vão chegar lá meio com uns arranhões, um esfolado aqui, um esfolado ali, mas vão chegar? Vão. Se escolhidos e eleitos foram, vão, porque o texto está dizendo isso. Mas, meu amado irmão, como temos nós sido igreja ao nosso Deus? Que é que eu trago nas mãos cada vez que eu venho para adorar o Senhor aqui, neste lugar, nesse recinto que Ele nos deu? O que eu trago nas minhas mãos como adorador? O que eu trago no meu coração para o meu Deus quando eu venho? Quando eu entro ali, o Senhor fala assim: oh, meu filho, hoje você vai ser abençoado com a palavra. Ou quando eu entro, Ele diz assim: puxa, você não devia ter vindo. Como eu entro, como eu adoro, como eu sou como crente, como eu sou como um cristão entre os meus irmãos, que tipo de resposta eu dou a quem está ao meu lado, com quem eu convivo, a respeito da fé que eu estou aprendendo em Jesus? Será que eu estou sendo útil para o meu irmão, para a minha irmã? Será que eu estou sendo útil para o meu cônjuge? A quem está perto de mim está crescendo na graça de Cristo? Eu estou cooperando para o crescimento espiritual desta pessoa? Quando eu ando com alguém aí fora, eu estou cooperando para isso. Você entende o que é ser modelo? As pessoas, quando olham para mim, podem dizer: esse é um cristão, o amor de Cristo flui nele, a esperança dele em Jesus é algo tremendo. A fé que essa pessoa tem me impressiona. Amado irmão, a igreja dos Tessalonicenses era mesmo modelo nessa área. Eles foram realmente chamados à salvação pelo Senhor Jesus. Será que fomos nós chamados à salvação também? Eu quero dizer a você que andar de modo digno da nossa eleição, se é que fomos eleitos, andar de modo digno de um cristão, se é que somos cristãos. Amados irmãos, cristão não é aquele que se diz eu sou. Salvo não é aquele que diz eu sou salvo. Não, salvo é aquele que o Senhor diz, você é salvo, você é meu filho. É o que diz deles. Eu reconheço, irmãos, quem está dizendo isso? O próprio Deus, o Espírito está dizendo: vocês, os Tessalonicenses, a igreja, vocês são eleitos do Senhor, são igreja de verdade. Deus está dizendo isso a respeito daquele povo. Será que Deus está dizendo isso a respeito de nós? Deus está dizendo isso a respeito de você? Andar de modo digno da eleição é viver de tal forma que a fé não seja apenas uma declaração abstrata, vazia, mística, mas algo demonstrado com atitudes, com testemunho. Qual foi a última... Quais foram as últimas coisas que você ouviu que alguém falou de você? Que marcas você deixou para trás e alguém foi lá fazer umas considerações a seu respeito? Que rastros você deixou de maneira que alguém vai lá fazer umas considerações olhando para os rastros que você deixou? Quais são? Se porventura a sua história terminasse hoje, que é que nós iríamos ouvir a respeito da sua história nessa terra? Ainda que depois que morre todo mundo vira alguma coisa de bom, tem, né, para falar, né? Fulano, você não imagina fulano, como, né? Mas no fundo, quem conhece você
Quem nos conhece vai dizer de fato quem nós somos. Atitudes, testemunho, vida. Meu amado irmão, não perca tempo. Minha irmã, não perca tempo. Entre outras coisas, quando a gente olha para a história de Israel lá, a gente vê que Deus tinha duas coisas que destacavam nele, né? Uma era a fidelidade, ele não muda, mas a outra era o seu limite. Lembra? Limite. Depois que eles fizeram o bezerro de ouro, Deus disse para Moisés, os maiores de 20 anos que saíram do Egito, nenhum deles entra no Egito. Que isso? Nenhum deles vai entrar. Vão entrar os filhos. A geração vai. O meu povo vai. Mas eles não vão, Moisés. À exceção de Josué e Caleb. E não entrou nenhum. Porque quando Deus fala, Ele fala. A palavra dele é inegociável. Que coisa! Não perca tempo. Conforme diz a palavra, se o Senhor está falando hoje, não deixe o coração levar o seu ser para o lado que Deus não quer. Ame o próximo como Cristo amou. Comece com quem está perto de você. Você ama de verdade quem está perto? Se você ama, você então está dando um bom testemunho para quem está perto. Seu cônjuge, você ama muito sua esposa, então dê um bom testemunho cristão. Filhos, vocês amam muito seus pais, então dê um bom testemunho cristão, porque o seu testemunho pode levar alguém a aproximar-se ou a afastar-se do Senhor. Só mais um instante, já vou chegar lá. Ah, você está passando de lá? Então volte uma transparência para mim. Aí, meu amado, muito obrigado, Silas. Viva cada dia alicerçado nas promessas. Você crê que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Eu creio. Crê que esse dia pode ser hoje? Eu creio. A firmeza na esperança da volta de Cristo é que nada impede que Cristo volte para buscar a sua igreja hoje. Nenhuma promessa para ser cumprida, nenhuma evidência, apenas a palavra do Senhor. Eles viviam essa esperança naquele tempo. E convictos de que fariam parte da igreja triunfante. A igreja que será arrebatada. Eles tinham essa convicção. Viver de modo digno, andar de modo digno, é realmente ter essas marcas. Amados irmãos, será que as pessoas ao nosso lado veem isso em nós, como igreja? Não, eu não estou perguntando se você vê essas marcas em você. Não estou perguntando isso. Eu acho que eu tenho essas marcas. Eu acho que quando eu olho para isso, eu acho que eu tenho. Mas eu não estou perguntando para mim mesmo se eu acho que eu tenho. Eu estou perguntando para mim mesmo, será que a igreja que eu pastorei vê em mim? Mas, será que o Deus a quem eu anuncio que sirvo, Ele vê essas marcas em mim? E agora eu pergunto para você, será que as pessoas que vivem ao seu lado veem essas marcas em você? Você pode dizer que sim? Será que o Deus a quem você diz que serve vê essas marcas em você? Eu quero convidar você, meu amado irmão, irmã, eu quero convidá-lo a realmente sermos igreja
de verdadeiros adoradores. Igreja que coloca o centro da sua adoração no Senhor, não nos programas da igreja, não nos projetos da igreja, no Senhor, na palavra do Senhor, no culto ao Senhor. Nada é maior do que o culto, nada pode substituir o culto, nada pode substituir a palavra do Senhor, nada nos alimenta tanto quanto essa palavra, quando ela é aberta, exposta, invade o nosso coração e faz de nós seres novos. Tem mais uma transparência? O que realmente tem valor, meu amado irmão, diante de Deus, não é a religiosidade legalista e cerimonial, mas a fé que age, que trabalha, que produz frutos, que pode ser percebida por outros, que fortalece as bases de uma vida espiritual triunfante. Essas virtudes são a base para um viver espiritual aprovado por Deus. A igreja abençoada, essa igreja dos Tessalonicenses. Irmãos que realmente receberam a palavra que o apóstolo Paulo levou a eles lá, na sua passagem por lá. E aquela palavra invadiu o coração deles. Eles não brincavam de ser igreja. Eles não tinham uma igreja para ir lá, algumas reuniões, tem alguns jantares, algumas festas. Eles eram crentes de verdade e as pessoas ao redor sabiam que eram. A vida deles como cristãos impactavam os outros. Eles eram conhecidos por essa maneira de ser prática, cristã, verdadeira, amorosa, fiel. Será que somos uma igreja assim? Será que o Senhor pode dizer que somos? Será que nós estamos hoje olhando para esse escopo de exortação bíblica que o Senhor traz para o meu coração e traz para a igreja? Eu quero dizer aos irmãos, eu vou lutar, insistir muito, meus amados irmãos, para que sejamos mesmo nesse ano, essa igreja, a igreja daqui da Bíblia. Meu desejo era que cada um de nós aqui, e aqueles que nos ouvem, e alguns que não estão aqui, mas que vão estar no outro domingo, que nós tenhamos essas marcas de verdade. Que a comunidade possa ver isso em nós. E aí então, um dia nós vamos receber uma carta dessa. Porque o Senhor haverá de nos honrar assim. Eu espero de todo o meu coração que, assim como eu fui muito enriquecido com a leitura e a reflexão, que os irmãos também sejam. E eu queria desafiá-los a, de fato, refletir sobre essa necessidade, amados irmãos. E sabe, você pode começar a praticar isso agora, hoje, em família. Ser melhor. Você acha que pode ser melhor esposa, filho, melhor irmão em Cristo? Você pode? Eu digo pode. Pode dar melhores evidências da sua fé? Pode. Pode dar melhores evidências da sua esperança em Cristo? Pode. Abra mão das coisas que não fazem parte da eternidade, deixe para lá. Continua servindo o Senhor. Que nada tire o foco do seu serviço ao Senhor, do seu ministério cristão. A minha oração é que o Senhor faça desse texto e dessa palavra um referencial para nós, que nós de fato queiramos ser verdadeiros adoradores. Ser verdadeiros adoradores é ser uma igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade. E em verdade é isto. Em verdade é a igreja dos Tessalonicenses. Em verdade
é receber do Senhor esta mensagem. Eu reconheço a eleição de vocês. Eu reconheço o quanto vocês se amam e o quanto vocês amam os outros. Eu reconheço como a fé de vocês ela é tremenda, porque os outros estão conhecendo o Evangelho só por causa de vocês. Eu reconheço a esperança gloriosa de vocês. Eu reconheço. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos faça compreender esta palavra. E eu não posso encerrar sem dizer, se porventura há alguém que está conosco aqui, ou alguém que me ouve e me vê pela internet, mas ainda nem havia compreendido a obra salvífica de Cristo na cruz, como compreender o ser uma igreja modelo, eu quero dizer, ore ao Senhor, diga, Deus, eu quero compreendê-lo como Deus Salvador na minha vida, eu quero compreendê-lo como Senhor, eu quero compreender a obra de Cristo no meu lugar, porque eu quero também ser assim, eu quero ser contado entre aqueles que repartem amor, têm esperança, eu quero ser contado entre aqueles que a fé é real, eu quero. E eu quero dizer a você, Deus vai atender a sua oração. Quero convidar você para orar. E queria que o Docmus viesse. E eu quero que você aguarde pelo menos alguns instantes e você, na sua reflexão, pergunte ao Senhor, Deus, o Senhor vê em mim essas marcas de verdadeiro adorador? Deus, eu tenho essas características tão preciosas, que virtudes eu tenho? Ore ao Senhor, busque o Senhor. Nós caminhamos aqui olhando para o céu. Nós queremos chegar. Jesus nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, para nos lembrarmos disso. Mas enquanto o céu não chega, é nossa responsabilidade mostrar ao mundo como vive um cidadão do céu, como adora um cidadão do céu, como é uma família que almeja o céu. E é isso que nós vamos cantar agora. Você pode mostrar o céu aqui com algumas atitudes que refletem o caráter desse Jesus que prepara o céu para nós. Amém. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz
estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Amém. Ao Senhor toda a glória. Que mensagem gostosa de ouvir ao final deste culto. O céu será aqui, nossa casa, em qualquer lugar. Se eu aprendi a perdoar, se eu aprendi a amar, se eu aprendi a servir. Que o Senhor abençoe muito o nosso coração. Nós estamos caminhando. Eu terminei a pastoral assim: Senhor, ajuda-nos a continuar nesta caminhada. A caminhada de sermos uma igreja que receba do Senhor uma carta como esta. Que o Senhor se alegre conosco como igreja, com você, irmão, com sua família, com seus filhos, conosco como igreja. Talvez nós tenhamos que nos colocar na presença do Senhor. Pais, precisamos colocar os nossos filhos na presença do Senhor. Nós precisamos fazer isto, para que Ele então se agrade de nós. Desejo uma boa semana aos amados irmãos. Lembrando que amanhã então nós temos as nossas reuniões, esta semana, e assim por diante, as reuniões das manhãs, segundas, quartas e sextas, estudo bíblico, 8 horas, das 8 às 9. As terças-feiras, o movimento do Ministério de Apoio à Escola, à Educação,
reforço escolar, tanto no período da manhã quanto à tarde. Artesanato no Ministério, artesanato à tarde, das 14 às 17. Quarta-feira à noite, o nosso culto de oração, estudo bíblico e oração às 19h30. E no próximo sábado, como já foi anunciado, a reunião dos jovens, começando às 16 horas, com palestra especial para os jovens aqui. E nós vamos receber os jovens das igrejas cristãs evangélicas aqui da região. Quero terminar o nosso culto, como sempre fazemos, dando graças a Deus por aqueles que aniversariam. Mas eu não sei quais são, então você tem que levantar e vir aqui, meu irmão, para eu poder dar um abraço em você. Quem é que está aniversariando? Por favor, vem aqui. Rubens, quem mais? Só os senhores, os mais velhos. Rubens, quem mais? Jovens, não tem jovens? Adolescentes? Chegou um aqui. Cara, que prazer abraçar você. Quem mais está aniversariando? Casais que aniversariam? Não? Vamos ficar em pé? Ninguém mais está aniversariando? Rubens, você vai ter que ser responsável por toda a festa hoje. Normalmente a gente divide isso, né, com alguns. Boa semana, meus amados irmãos, sob a graça, o cuidado e a proteção do nosso Deus. Sábado à noite, atrase o seu relógio 1 hora, não esquece. Deus, muito obrigado por esse momento de culto tão gostoso. Obrigado, Senhor, pela maneira como o Senhor abençoou-nos hoje à noite, falando conosco, recebendo o nosso culto. Que privilégio nosso cultuar o Senhor. Muito obrigado por isto. Muito obrigado a Deus pela vida do Rubens, que o Senhor abençoa com mais um ano de vida. Muito obrigado por ele, pela sua fé em Jesus. Obrigado por sua família, pelo seu caráter cristão conhecido nosso. Oramos por ele, oramos pela sua família, pedindo que o Senhor o cerque com bênçãos espirituais, que o Senhor o cerque com bênçãos materiais, emocionais. Cuida deles como família do Senhor. Pai querido, abençoa-nos ao longo desta semana. Derrama a tua graça sobre nós, nos compromissos, nas atividades. Amanhã os irmãos saem para os seus trabalhos, seus compromissos, jovens para a escola. Alcança, Senhor, cada um de nós, onde estivermos, com o teu amor, com a tua bênção, com a tua proteção. Despede-nos agora com a tua graça. Que o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, as consolações do teu Espírito, Senhor, e a graça salvadora na pessoa de Jesus Cristo, Filho, sejam conosco hoje e conosco permaneçam até que Jesus Cristo volte. Amém. Boa semana, meu amado irmão, mais uma vez. Deus te abençoe, Rubens.